para falar da importância da cartografia na nossa vida, é importante a gente entender o que é geografia estuda e por que a cartografia é importante. A geografia é um campo de conhecimento das relações espaciais. Nós estudamos as interações que existem entre as diversas interações da política, da economia, do ambiente, da cultura, ou todas elas juntas, né? Então, a educação geográfica, quando aborda essas relações, essas interações espaciais, ela tenta desenvolver ou ampliar o conhecimento que a gente vai tendo ao longo da vida, desde criança, desde jovem, adulto, de como a gente pensa o espaço. A cartografia é a linguagem que expressa essa representação do pensamento espacial. Então ela serve para a gente viver o mundo, né? Para a gente viajar, para a gente ir ao comércio, para a gente questionar uma certa questão, por exemplo, desmatamento na Amazônia. Tudo isso a gente precisa de mapas que nos ajudam a pensar o fenômeno geográfico. A maior parte das pessoas consultam mapas, porque elas querem saber onde está uma estação de metrô, elas querem saber numa viagem para visitar, sei lá, museus e coisas que são interessantes da cidade, tem que usar o mapa. E os mapas também, como diz Luiz Lacoste, também servem, são mapas estratégicos, também servem para fazer guerras. Então, há usos que são usos sociais, há usos culturais, por exemplo, os mapas de territórios indígenas. Hoje, cada vez mais os povos querem fazer seus mapas. Para dizer, o meu território vai até ali, aquela floresta sempre pertenceu à nossa comunidade, nesse rio está a nossa história. Então, eles querem que a cartografia também os represente em mapas de acordo com o que a comunidade, como a comunidade se vê, e esse mapa representando de fato o seu modo de viver, ser e trabalhar. E também nós temos os mapas, até tem mapas que são mapas do imaginário, mapas que as crianças imaginam, por exemplo, né? Você fala, mas então como é que é seu bairro, como é que é a terra para você? Ele vai representar uma terra simbólica, né? Isso também são representações espaciais importantes, né? Os mapas de futuro, os mapas desejados, né? Então são muitos usos que a gente pode fazer. Existe uma frase que traduz um pouco isso, que é educar-se geograficamente a partir do mapa. Então eu preciso aprender características da linguagem dos mapas. E existe uma coisa que é ensinar o mapa, como é que eu construo a linguagem do mapa. Então os professores atuam nas duas frentes, desde as crianças pequenas, ensinando a linguagem para poder produzir mapas, então o que significam as cores, as letras, as linhas, os polígonos, e aprender um assunto com o mapa, que significa um mapa que tem muitas cores, tons de verdes, tons de amarelo marrom, quando eu estou tratando do relevo, das altitudes diferentes, até os momentos em que eu vou interpretar mapas, ler mapas e produzir mapas, dominando essa linguagem progressivamente. Então, o professor, ele tem que desenvolver, o professor de geografia, que desenvolver as competências necessárias para essas habilidades, a habilidade de leitura, a habilidade de construção, a habilidade de interpretação desses signos que compõem o mapa. Todo mapa ele tem que ter título, ele tem que ter escala, ele tem que ter o norte, básico para um layout, né, de um mapa. Saber onde está o norte, porque é o direcionamento convencional para eu ter uma melhor leitura de posição. Eu tenho a escala, porque eu quero saber o que está escondido no mapa, o que está visível no mapa, qual foi a redução praticada para a leitura espacial, e a legenda, porque eu posso ter até mapas muito comunicativos em que a leitura é natural, quase sem consultar a legenda, mas há mapas mais complexos. Todos eles têm que ter legendas, eu tenho que saber cada elemento que está no mapa tem que estar na legenda. Qualquer traço que está no mapa, qualquer cor que tem no mapa, qualquer figura que eu coloco no mapa, ela tem que estar organizada numa legenda. O professor pode experimentar vários trabalhos com percepção espacial com as crianças, trabalhando um passo a passo a partir das primeiras representações em desenho, podendo, através desses desenhos, diagnosticar o quanto as crianças entendem sobre disposição espacial, distâncias, localizações, lado, né, direita, esquerda, essas coisas da topologia da cartografia.
Trabalhando dessa maneira, ele pode seguir depois com a construção de legendas, que as crianças aprendam a dar significado ao que representam, e não precisa necessariamente seguir uma ordem de grandeza. Eles podem trabalhar os percursos os mais variados, não precisa ser casa-escola, todo mundo faz, pode ser qualquer percurso, que nós estamos no espaço o tempo todo, então pode ser qualquer percurso, né? Qualquer situação em que ele possa compreender cada vez mais e a representar o espaço que lhe faz sentido. No Fundamental 2, a gente pode retomar elementos que foram trabalhados no Fundamental 1, porque o sujeito está em transformação, para que possam retomar e aprofundar e aí consolidar um conhecimento de linguagem e representação. Mas nesse percurso também o aluno deve, ao final de um processo, ser capaz de ler e produzir já alguns mapas. Então, no passo a passo, o professor tem que introduzir a cartografia temática, né, o que significa quantidade, qualidade e diversidade num mapa, né? Existem fenômenos que ocorrem por quantidade, por exemplo, população, quantidade de gente que existe. Então, como que eu represento quantidade? Elementos que são de qualidade, né? Por exemplo, qualidade da água, sei lá, dados de qualidade de água eu vou representar porque eu tenho vários tipos de dados que são de qualidade. No ensino médio, quando vamos pensar, então, o aluno já fez Fundamental 1 e 2, ele já vem preparado, ele já conhece mapas. E aí já se pode exigir um pouco mais do estudante, entram as cartografias complexas, que às vezes até já são apresentadas no Fundamental 2, como as anamorfoses, onde você mostra dados que são representados e que mostram a desigualdade social, que mostram as questões de concentração de renda, a questão mais global, né, que envolve os países. E se trabalha com várias escalas, que é muito legal, né? Entender que o lugar não está separado do mundo, ele é um lugar no mundo. Então, o aluno do ensino médio, a cartografia é cada vez mais para ele se perceber como no seu lugar se relaciona com o mundo. Os mapas que são feitos em cima de realidades e que os alunos saem para investigação no seu próprio lugar e que eles são autores dos dados, esses dados eles vão pensar como vão espacializar e como que eles vão produzir uma leitura. Esses mapas tornam os alunos conscientes da importância do mapa, né? Porque são mapas que fazem sentido para o dia a dia deles. Então, se eles estão estudando, sei lá, um assunto da geografia que é tão convencional como população, e eles querem mapear questões de gênero, querem mapear assuntos que estão candentes ali na vida do estudante, desde pequenos até já do ensino médio, para ele é muito mais interessante fazer esse mapa. O ensino das técnicas, só pelas técnicas de fazer mapa, não são atrativos muitas vezes. No Rio de Janeiro, uma professora, ela resolveu fazer mapas, ensinando para o ensino médio, ensino fundamental 2, geografia regional. Ela resolveu fazer sobre frutas brasileiras. Então, ela tinha um material bem bacana sobre frutas brasileiras. Os alunos pesquisaram e fizeram um mapeamento das frutas brasileiras. Depois foram verificar se no sacolão do bairro vendia essas frutas. E aí encontraram um monte de fruta que não é do Brasil. E aí começaram a pensar por que as frutas nossas brasileiras não estão no sacolão e por que elas são tão caras, né? Aí ampliaram a discussão sobre o que é esse conceito biogeográfico de ocorrência e distribuição de frutas e, ao mesmo tempo, dos regionalismos e dos ecossistemas e dos biomas que produzem essas frutas. Eu acho que esse é o princípio, né? A gente colocar a descoberta, a informação, o tratamento a serviço de um mapa que se vai produzir, e não o inverso, levar um mapa pronto, só para ler, de um assunto que os alunos não têm repertório, se tiver repertório até dá, mas não tendo repertório fica desinteressante. É importante que o professor reconheça as fases, né, da compreensão cognitiva do mapa que os seus alunos possuem. E eu acho bem interessante trabalhar com pautas, e sempre ter claro os objetivos. Também não ter 10 mil objetivos, eu posso fazer muitas coisas, mas eu tenho 2 objetivos que são fundamentais para as crianças pequenas, quanto eles têm noção sobre posição, né, localização, noções de distância. Já no fundamental, saber se ele já consegue dominar isso um pouco mais para além das noções, se ele já consegue representar os objetos através de desenho, saber se ele consegue fazer mapas de percurso, saber se ele consegue fazer leituras de mapas simples. Já para as fases dos mapas temáticos, as diferentes formas de representação cartográfica, eu posso fazer perguntas mais complexas, né? Ele trabalha com a legenda ao fazer uma análise do tema, né?
Então, eu quero saber o quanto um aluno vê numa anamorfose, se ele consegue interpretar este mapa, usar o mapa para poder fazer sua interpretação. O que a gente não pode esquecer são as várias obras da professora Maria Helena Cimieli, desde a tese dela de doutoramento na USP até a produção dos atlas do passo a passo da cartografia escolar. Ela é uma grande autora, foi orientadora de vários trabalhos. O trabalho da professora Rosângela Doim Almeida, sobre cartografia escolar, título do livro principal é Cartografia Escolar. O trabalho clássico da professora Lívia de Oliveira, o Estudo Cognitivo do Mapa, que é um trabalho para as crianças pequenas. E o trabalho do professor Ronaldo Duarte, recente, em que ele trabalha a educação geográfica, a cartografia escolar e o pensamento espacial. Mas indo com a professora Maria Helena Cimieli, Sônia Castelar, o Ronaldo Duarte, a professora Rosângela Doim, o professor tem um repertório já de orientação para estudar e se aprofundar no que é mais difícil para o professor, que é a metodologia, de como fazer. Eu acho cada vez mais importante essa apropriação social do mapa. O que é essa nova cartografia, essa cartografia participativa? É tirar a autoria do mapa de uma só pessoa, ou só de um grupo, ou tirar o mapa do gabinete, levar o mapa para a sociedade. É a sociedade produzindo mapas. Isso quer dizer que a gente está simplificando o mapa, deixando o mapa ser mais um conjunto de desenhos pouco precisos? Não. Eles estão trabalhando com tecnologia digital, as comunidades querem conhecer a imagem de satélite, elas querem trabalhar com uma cartografia que os represente. Eu acho que isso é uma frente muito interessante de exercício para a escola, de trabalhar, dar mais sentido para o mapa, quando os alunos vão trabalhar uma cartografia mais participativa, sair do que a gente chama de cartografia hegemônica, uma cartografia pronta, que vem com os assuntos que interessam os seus autores, para uma cartografia real, viva, né, da comunidade.